Os atritos, os conflitos entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional está ficando ainda mais acirrado depois que o Barroso assumiu a presidência. Fazem pouco mais de 24 horas que o Barroso assumiu a presidência com um discurso de pacificar, ou seja, não, nós vamos pegá-lo mais leve, não, nós vamos discutir a pauta do aborto, o Congresso vai ter uma maior participação, só que não é bem assim que está funcionando. Você vai entender que durou pouco mais de 24 horas, aquele discurso de tranquilizar o Congresso com um STF mais cometido, menos político, não durou muito tempo. E você vai entender o porquê. Então, desde que o Barroso assumiu a presidência, ainda continuam os atritos. E eu vou começar trazendo uma matéria para vocês, que foi publicada na CNN Brasil, e eu não sei o nome do apresentador aqui, mas eu achei bem interessante a forma que ele expôs, tá? E quem fez a publicação foi o Carlos Jordi, que escreveu o seguinte, vamos colocar primeiro aqui o comentário do Jordi. A pacificação bradada por Barroso em sua posse não durou 24 horas. O STF determinou que o Congresso legisle sobre licença paternidade e Barroso ainda assume que Supremo adquiriu poder político e não vai abrir mão. Se querem poder político, disputem uma eleição. E é efetivamente isso que está acontecendo. E olha só o que foi divulgado na CNN. Não durou nem 24 horas o anunciado processo de pacificação do novo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com o Congresso Nacional. Nesta sexta-feira, o Supremo decidiu obrigar o Congresso a legislar sobre licença paternidade. Quando a decisão saiu, no Congresso já havia começado a tramitar uma PEC que prevê a derrubada de decisões do Supremo pelo Legislativo. À tarde, questionado sobre essa PEC, Barroso disse o seguinte, abre aspas, a previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. Estava na Constituição do Estado Novo, na ditadura de Vargas, de 1937, fecha aspas. A depender do que cada um dos poderes envolvidos pensa sobre seu papel no país e sobre o papel do outro poder, a pacificação será sempre apenas uma ideia. Pois no fundo o que há é um Congresso ressentido com o poder político que o Supremo adquiriu e um Supremo que não deseja ceder de volta o poder político que ganhou. Eis a questão. Eu achei assim, genial, interessante ao extremo a forma que o jornalista expôs, porque esse é o retrato falado do Congresso e do STF hoje. É um Congresso que perdeu poderes, está fraco, ficou desnorteado depois da eleição do Lula, sem saber o que falar, sem saber o que acontecia após os atos de 8 de janeiro, após cassação de Deltan Dallagnol, ficou meio que ababacado, sem saber o que fazer. E o STF viu seu poder crescer de forma avassaladora. O Congresso quer seu poder de volta, o STF não quer devolver. A fala do Barroso, dizendo que já existia um projeto do qual o Congresso controlava o STF e que isso aconteceu durante a ditadura do Estado Novo, foi o mesmo que chamar de: olha, se vocês quiserem vir nos controlar, vocês estão fazendo ditadura. Nós não vamos aceitar. E a briga começa a ficar cada vez mais acirrada. E aí, o ponto interessante aqui é que esse atrito está sendo tratado de forma engraçada em alguns jornais. Olha só, governo Lula perde força no Senado. Essa briga entre o STF e o Congresso está criando um racha que está alcançando o Lula. O governo perde força no Senado e bloco com cinco partidos podem fazer um estrago. Presta atenção que essa matéria diz, que eu achei muito interessante. O cenário político brasileiro tem sido marcado por constantes movimentos e alianças. E recentemente, duas colisões no Senado chamaram a atenção, devido a seu potencial de impacto no governo Lula. Por um lado, o bloco formado pelos partidos PL, que é do Bolsonaro, e PP, que lá no Senado é liderado não pelo Lira, que o Lira está na Câmara. No Senado é o Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira, junto com o PL, se torna a maioria. E por outro, a aliança também entre o bloco do Podemos, do Álvaro Dias, e o PSDB, que hoje o Exalci Lucas vem controlando bastante do partido. Juntamente com o Partido Republicanos. Essas frentes de oposição,
uniram forças, criando um ambiente político mais polarizado e incerto. Prometem desafiar as decisões do Supremo Tribunal Federal, causando desgaste no atual governo. Essas alianças se formaram em um momento de desgaste nas relações entre o governo Lula e esses partidos e blocos, dificuldade de alinhamento com o articulador político do governo e divergências em relação a pautas importantes levantam essa colisão que buscam consolidar a maioria no Senado. O principal foco de confronto dessas novas frentes é em relação a decisões do STF, que consideram pautas de competência exclusiva do Legislativo. Isso inclui questões sensíveis como o aborto, a legalização das drogas e a demarcação de terras indígenas. Os partidos envolvidos alegam que o STF está interferindo indevidamente em assuntos que deveria ser debatido e decidido pelo Congresso Nacional. E o Barroso já chega jogando mais poeira no ventilador. Então, a cada dia que passa, os conflitos entre o Supremo e o Congresso estão aumentando ainda mais. E o governo Lula está sendo impactado. Então, a gente começa uma semana do governo Lula, onde ele, operado, não pode estar exercendo e fazendo o bom e velho toma lá da cá que ele é acostumado. O governo fica nas mãos de Janja, por absurdo, mais absurdo que seja, na mão de Janja, que não tem traquejo político nenhum, é detestada pelos próprios ministros do Lula, quem dirá pela oposição, o Alckmin ressentido porque foi escanteado pelo Lula, o STF em briga com o Congresso e o Congresso e o próprio Senado, que o Lula tinha tanto poder, começando a perder o foco em dar apoio para o Lula, porque o Lula realmente não está fazendo nada em relação ao Senado, não bastou colocar o particular, o Senado queria mais. Outro assunto que a gente vai discutir agora, e uma pauta importante, é Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, embora inelegível, entra ao Partido Novo. E aí o Partido Novo fez a publicação. Bem-vindo ao time Deltan Dallagnol. O Novo tem orgulho em anunciar um reforço importante ao time. Deltan Dallagnol comandou a maior operação de combate à corrupção da história e conseguiu um feito inédito no Brasil, colocar políticos e poderosos atrás das grades. Pena que já acabou, né? Pena que está sendo destruído tudo isso. Para que o país dos nossos sonhos se torne realidade, é preciso coragem para enfrentar o sistema. É preciso de gente correta, competente e unida, caminhando na mesma direção. Deltan Dallagnol é novo e o novo tem coragem para enfrentar os donos do poder. E aí o pessoal recepcionou ele bem aqui, tá? Vamos lá. Só para concluir aqui a questão do Dallagnol. Você vê a força da militância ainda na mídia. O Estado de Minas, tá? Uma matéria totalmente militante. Dallagnol, ficha suja e caçado, se filia ao Partido Novo de Zema. Sabe, dá até vergonha de ler uma matéria como essa. Ex-deputado federal Deltan Dallagnol teve filiação ao Partido Novo anunciada neste sábado, durante o 7º Encontro Nacional do Partido em São Paulo. A filiação do ex-procurador da Operação Lava Jato já era especulada em Brasília nas últimas semanas, e agora foi confirmada. Dallagnol foi ovacionado pelos correligionários que se reuniram no evento do partidário, que teve inclusive a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Mas peraí, Deltan Dallagnol está inelegível. Como assim tá no partido? Tá, você se tornar inelegível não te impede de estar filiado a um partido. Você não pode só concorrer às eleições. Então, para que serve o Deltan Dallagnol se ele não pode concorrer a eleições? É aí que entra o detalhe, meu pequeno gafanhoto. Quer queira, quer não, é um cidadão que teve 254 mil votos, ou 354, não lembro, 1.000 votos, foram calados de forma, sabe, abrupta, e esses votos se sentiram indignados por terem sido calados, e além desses, outros que não votaram em Deltan, mas apostaram em outros que têm a mesma linha de raciocínio de Deltan, também viram uma injustiça sem tamanho no que aconteceu com Deltan. E aí, o partido em que Deltan está vai receber o apoio desse cara para nomear pessoas para representá-los dentro do Congresso. Ou seja, é mais ou menos como Bolsonaro faz com a direita. Bolsonaro ele vai apontar e a direita vai. Pelo menos a direita
mais alinhada ao presidente Bolsonaro e naquele nome que estiver fazendo oposição ao Lula da direita. Então, é isso que vai acontecer. Então, Deltan Dallagnol é uma peça-chave para o Partido Novo, inclusive para a própria direita, para estar fazendo frente ao Lula. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa falar dessa matéria, já que a gente mencionou o Bolsonaro aqui. Lembrando vocês que as minhas análises aqui não têm o condão de alegrar a bolha A ou bolha B. Eu não sou animador de torcida, eu não sou petista, eu não sou bolsonarista. O nosso intuito é falar do que está acontecendo. Apesar de eu ter a minha preferência à direita, eu quero discutir a coisa da forma correta. E é por isso que a gente vai discutir como ela efetivamente é. E aí eu preciso citar isso aqui que é super importante, tá? Deixando de lado o atrito que aconteceu entre Zema e o bolsonarismo, e eu concordo com o Zema, a direita tem que se unir. Esse revanchismo de o Zema está sendo oportunista, soa mal, tá? Soa mal dos ataques que foram feitos ao Zema. Eu não gosto, eu acho que o Zema é um nome importantíssimo. Eu achei palhaçado os ataques que foram feitos ao Zema, pelo menos é só a minha opinião. Mas nós precisamos falar da força que Bolsonaro ainda tem. No Ceará, Bolsonaro diz: se Deus quiser, no futuro voltaremos. Ou seja, se conseguir anular ou passando o período de 2030, na próxima eleição, Bolsonaro já tenta voltar como candidato. E aí o Mário Frias, citando essa matéria, diz o seguinte: não existe direita sem Bolsonaro, não existe outro líder. Em 2026 é Bolsonaro de novo. Ou quem o Bolsonaro indicar, por óbvio, né? E para mim, Zema era um nome que Bolsonaro deveria indicar. Muito mais do que ficar apostando em articulações políticas como, por exemplo, o Ricardo Nunes em São Paulo. Não era um nome que eu apostaria de forma alguma. De jeito nenhum. O Ricardo Nunes não tem força, nome no estado de São Paulo, no município de São Paulo, para fazer uma coalizão da direita. Então, sei lá, sabe? Acho que vai muito errado. Mas por que eu preciso falar sobre isso com vocês e tentando não deixar o vídeo longo? Hoje não é mais aquele mundo onde a mídia, a grande mídia, controlava quase que o que você podia pensar. Hoje, os seres pensantes estão bem mais amplos do que aqueles que a mídia impunha naquela época. Ou seja, hoje você consome a informação de onde você quer, através das redes sociais, através das grandes plataformas, através de streaming. Hoje, centenas de canais, você tem a opção de onde buscar. Centenas de jornais independentes através da internet. Não é mais aquela mídia televisionada de antigamente. E aí o jogo começa a mudar. E Lula é retrógrado, antigo e não entendeu as regras do jogo. Quer um exemplo? A última fala do Lula. Pode parecer inocente, de 3 ou 4 dias atrás. Eu não quero que vocês me vejam feio. Né? Eu não quero que vocês me vejam de andador ou muleta. Eu quero que vocês me vejam assim, bonitos. Já começou perdendo apoio. Senador acusa Lula de fala capacitista. Andador não enfeia ninguém. A Mara Gabrilli, que desde os 26 anos usa andador. E a pauta dela é a defesa das pessoas com deficiência e já acordou para a vida. E aí, enquanto Lula fala que não quer ser visto com andador, você começa a ver imagens como essa aqui. Desde o início, desde a facada. Lula ainda está naquela ideia da imagem do líder perfeito. A imagem do líder pomposo, bonito, garboso, com um boné de uma estrela vermelha no meio, talvez um bonezinho verde, roupa verde, barbinha por fazer. Essa é a imagem do líder comunista que Lula quer passar. Tá. Bolsonaro viu o inverso. Bolsonaro passa a imagem do líder que é do povo. E essa imagem hoje viraliza e corre muito mais de forma positiva essa imagem da pessoa feia, da pessoa em uma situação difícil. Feia, eu estou parafraseando o Lula, tá? Não estou dizendo que quem usa andador é feio, mas a pessoa que usa ali aquela imagem num momento de dificuldade. Isso, hoje,
tem um poder muito maior de união. Sabe o que eu entendi das redes sociais? Uma vez que eu tô aqui nas redes sociais falando para você, as redes sociais, ela tem muito a característica da identidade. Você tem que gostar do que eu faço, mas você tem que se sentir uma pessoa representada por mim, uma pessoa que pensa como eu, uma pessoa que tem sintonia comigo. Se você não tem identidade comigo, tem 1 milhão de outros influenciadores que vão estar aí. Então, é aqui que o Bolsonaro ganha de longe na popularidade. É inegável. A popularidade de Bolsonaro é 1000 vezes maior que a de Lula. E aí, joga nas teclas certas. Não é Lula fazendo live que ele vai conseguir mudar isso. Pelo menos é o que eu vejo. Grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã, domingão, a gente tá aí de volta.